E aí, turma, tudo bom? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo bem, né? Bom, então vamos dar continuidade na nossa disciplina de técnicas e projetos, né? Sistemas. Nós tivemos a aula anterior de introdução à engenharia de software, né? Foi disponibilizado uma videoaula para vocês, para ter uma ideia, né, sobre o que é engenharia de software. Na aula de hoje a gente vai trabalhar sobre modelos e desenvolvimento de software. Então nós vamos conhecer alguns modelos de processos, né, alguns modelos de desenvolvimento. Nas aulas anteriores vocês perceberam a dificuldade que é desenvolver um software, né? Não é só sentar e começar a trabalhar. Imagine grandes empresas, né, com mais de 30, 50, 100 desenvolvedores. Essa comunicação entre eles é problemática, né? É muito difícil você também entender o que deve ser feito no software. Então, visando isso, modelos foram propostos para que nós consigamos desenvolver o software de uma forma mais prática, tá bom? Antes de entrar propriamente dita na questão dos modelos, eu gostaria de revisar com vocês rapidamente essa base aqui, que é a organização da engenharia de software. Por que isso é importante? Primeiro, se vocês observarem, tudo, isso aqui é uma pirâmide, né? Seria uma pirâmide, faltam algumas partes. Mas a essência da engenharia de software está focada em quê? Na qualidade. Tudo que nós pensamos e discutimos e vamos trabalhar aqui tem como a base a qualidade. Como assim? Vejam bem, já existe há muito tempo o software. Então, várias empresas e pessoas já sofreram desenvolvendo. E essas pessoas foram planejando, elaborando e pensando novas formas de desenvolver, buscando atingir um objetivo mais simples, mais rápido e com melhor qualidade. Então, tudo que a gente discute aqui são, na verdade, recomendações, né? São práticas, boas práticas que foram utilizadas e demonstraram resultados. Então, professor, eu posso usar tudo isso aqui? Obviamente que não. Nós passamos por evoluções, né? Então, evoluções acontecem. E evoluções no software também acontecem, no hardware principalmente, né? Então, olha, vejam bem, antigamente a gente não pensava em uma forma de comunicação como WhatsApp, a gente não pensava em comunicações via Instagram, né? Twitter. Então, algumas coisas mudaram, né? E a software também mudou, a engenharia também mudou, tá bom? Então, quando há mudança, eventualmente é buscando sempre a melhor qualidade, tá bom? A aula de hoje nós vamos focar nos processos. O que é isso? Nós vamos conhecer alguns processos que foram e são utilizados hoje em dia. Existem processos que caíram em desuso. Não quer dizer que esse processo não é utilizado mais. Ele é utilizado em situações específicas. Da mesma forma que a grande parte dos modelos que são utilizados ultimamente nem sempre vão atender todas as situações, né? E aí, nesse caso, eu falo de modelos que podem ter caído em desuso. Um modelo chamado de cascata, que nós vamos descobrir daqui a pouco. E um outro modelo, os modelos que aqui eu falo, que não tenham caído em desuso, mas são utilizados constantemente, mas nem sempre servem para tudo, são os modelos ágeis, né? Então, os nossos modelos ágeis, tá bom? Nós vamos conhecer também um pouco nele. Teremos um espaço dedicado para eles no final do semestre, então a gente vai trabalhar só com esses modelos ágeis, tá bom? Então, nesse passo aqui, nós vamos trabalhar com os processos. O que é um processo de software? A primeira coisa, o processo diz o que você precisa fazer, né? O que você precisa fazer para desenvolver um software bem. Como assim? Normalmente, os processos de software são divididos em fases, tá bom? Então, lá no minuto inicial, na primeira fase, nós temos, por exemplo, a fase chamada de comunicação. O que essa fase de comunicação diz? Ela diz que você precisa realizar conversas, né? Você precisa obter os requisitos, isso é importante, né? Vamos anotar aqui, ó, requisitos. Isso aqui vai ser o norte da nossa disciplina. Requisitos é o que um sistema deve ter, né? O que o sistema deve apresentar, mostrar, trabalhar, desenvolver, realizar, né? É o que o sistema tem o que o sistema deve ter, que foi solicitado, no caso, por um cliente, ou que foi definido por um documento oficial, tá bom? Então, isso é um requisito. E aí, o que acontece? Nos processos de software, eles dizem como nós devemos capturar esses requisitos. Então, nós precisamos elicitar os requisitos. Então, isso é o que diz no processo de software, lá na primeira fase.
Só que aí, no processo, ele só fala o que você deve fazer. Elicitar os requisitos, tá bom? Elicitar os requisitos. Já nos métodos de software, aqui não. Aqui ele diz como você deve fazer o que foi proposto no processo. Então, por exemplo, no processo eu falei que eu precisava elicitar os requisitos. E aqui nos métodos, ele diz como nós podemos fazer isso. Então, por exemplo, utilizando entrevistas, utilizando brainstorm, você também pode utilizar, o que mais? Conversas nos setores, analisar documentos técnicos, revisar programas antigos. Então, aqui nos métodos, diz como você deve fazer o que foi proposto no processo, tá bom? Então, de forma mais simplificada, aqui é o que fazer. O que fazer. E aqui, como fazer, tá bom? Aqui, como fazer, tá? Então, essa é a ideia. E as ferramentas? As ferramentas, elas são um suporte para tudo que vai acontecer do nosso processo, tá bom? Então, tem ferramentas associadas ao processo de software que vão auxiliar. Tem processos que vão auxiliar no como fazer os métodos, tá bom? Então, as ferramentas são um suporte. Nós trabalharemos com algumas ferramentas, né? Nós vamos trabalhar com ferramentas que são chamadas de IDE, né? Que são ambientes integrados de desenvolvimento. Nós trabalharemos, por exemplo, com uma linguagem muito utilizada também, né? O ML, que não é o caso aqui na ferramenta, mas nós vamos trabalhar com alguns aplicativos online que vão nos auxiliar, por exemplo, Urge Plus para banco de dados. Então, né, essa Urge Plus é uma ferramenta online que serve para você desenhar modelos de banco de dados, tá bom? Então, isso aqui resume a organização da nossa engenharia de software. Tendo em vista isso, passemos então agora para a nossa aula mesmo, para a gente conseguir trabalhar com nossos modelos, tá bom? A primeira coisa que a gente tem que entender é uma diferenciação entre metodologia e entre linguagem de modelagem. Quando a pessoa já tem algum costume, ela normalmente fala metodologia de software, a pessoa já pensa em diagrama de caso e uso, já pensa em diagrama de sequência, diagrama de classes, já se associa ao ML, tá bom? Mas não é isso, metodologia de software são passos que devem ser seguidos, né, para que nós consigamos chegar ao final com um produto de boa qualidade e que atenda às necessidades do cliente, tá bom? Por isso que aqui fala que define rigidamente todos os passos, tá? E aqui nessas metodologias, existem diferentes metodologias, das mais rígidas, das mais flexíveis, tá? Mas o foco principal delas é o quê? Na qualidade. Sempre entregar um software de qualidade e que atenda à necessidade do cliente. Bom, então aqui são alguns passos, nós vamos discutir esses passos mais na frente, mas aqui seria a necessidade de requisito, modelar o documento, implementar quando a gente fala é o código fonte, criar o código, criar o programa, verificar, né? Nós temos que testar, é importante testar. Lembre quando vocês trabalham em lógica de programação, né? Vocês costumam fazer um programinha e aí fala, tá funcionando, professor. Quando o professor chega e olha, ele fala, faz um teste com tal número, e aí dá um problema, né? A gente não pode fazer assim num ambiente de produção. Não imagina que o Banco do Brasil, quando lança uma nova atualização, fica, agora testa e coloca um valor 10 aí pra gente ver o que... Opa, o cara ficou com R$1 milhão, não tem problema, depois a gente corrige. Não é assim, né? Então é preciso que nós testemos bem o nosso código para que a gente não tenha problemas futuros. E aí vem a parte da manutenção, né? Que é a etapa de ficar, que é nas aulas passadas vocês devem ter visto, que manutenção é a etapa mais dispendiosa do programa, do projeto. Por quê? Porque você vai ter que corrigir os problemas que possam vir a acontecer. E normalmente, se não for bem planejado, a correção gera novos problemas. E isso torna-se um ciclo vicioso, tá bom? Então a manutenção é muito importante. E aqui a gente pula para a linguagem de modelagem, que não é a metodologia, ela é um recurso utilizado na metodologia, tá bom? Nós vamos trabalhar com isso melhor. Ela serve apenas para representar graficamente como o modelo deve ser descrito. Nesse exemplo aqui, nós estamos trabalhando com um diagrama de caso de uso, ou seja, são os requisitos do sistema e quem pode fazer o que no teu sistema. Nós vamos trabalhar com isso lá na frente, mas só para simplificar, aqui nós temos as pessoas, os usuários, os atores, né, que nós vamos ter no nosso sistema, paciente e doutor, por exemplo. E o que o paciente pode fazer? Ele pode cancelar uma consulta e marcar uma consulta.
O que o doutor pode fazer? Ele pode pedir um remédio. E a secretária? Também cancelar e marcar uma consulta, tá? Então essa é uma linguagem de modelagem que serve para representar etapas, modelos, fases do nosso desenvolvimento, tá bom? Dito isso, passemos então para os nossos modelos. O modelo mais tradicional, foi utilizado por muito tempo e ainda é utilizado em algumas situações, é o nosso modelo de cascata, também chamado de waterfall. Ele é um modelo antigo e ele previa o que nesse modelo? Em que cada etapa precisa ser completa para que você possa passar para outra, tá bom? Ah, pessoal, mas isso é muito óbvio, isso é muito simples, então termino um e faço para o outro. Veja bem, quando a gente trabalha em software, as coisas não acontecem assim. Nem sempre na fase de análise, que é onde nós vamos coletar os requisitos de um cliente, por exemplo, nós vamos perguntar para ele o que ele quer, nem sempre o cliente sabe corretamente o que ele quer. Nem sempre ele sabe tudo o que ele quer no teu sistema. E aí o que acontece com o modelo de cascata? Muitas vezes a gente não consegue capturar todos os requisitos aqui, mas nós precisamos informar que terminamos. Então, faltou um requisito, a gente não sabe ainda, mas a gente considera que foi terminado. A partir do momento que houve o término na análise, nós passamos para o projeto. O que é o projeto? O projeto, pensem muito bem na casa, tá? Essa ideia aqui é um pouco semelhante à construção de uma casa. Um pouco semelhante, não é exato. Então eu converso com o cliente, o que a pessoa quer? Ah, eu quero um quarto, eu quero um banheiro, eu quero uma área de serviço. E aí o arquiteto vai analisando aquilo. E depois disso, ele faz uma planta de uma casa. O projeto tem a mesma analogia com isso. Qual é a ideia do projeto? A ideia do projeto é você desenhar o teu sistema, planejar o seu sistema, tá bom? Então você planeja no projeto. Você planeja baseado em quê? Baseado nos requisitos. Então, em cima dos requisitos, você começa a planejar o teu projeto, tá bom? Depois que você planejou tudo, lembre do requisito que nós esquecemos. Nós ainda não sabemos dele, mas nós vamos descobrir em algum momento. Então, nós chegamos aqui no projeto, planejamos tudo e chegamos na implementação. O que é implementação? É o código. É no momento que nós temos a aplicação pronta, tá bom? É a hora que a gente começa a escrever o código. Aqui, quando a gente começa a fazer alguma coisa, nós descobrimos que está faltando algumas coisinhas. Mas como não foi definido, nós não vamos fazer, vamos seguir. Não é previsto no modelo cascata. Fizemos o que foi solicitado, testamos, ó, tá tudo ok, tá tudo funcionando, o que foi pedido. E aí chega na fase da utilização. Quando nós chegamos na utilização, é onde o cliente, que foi o solicitante, né, acessa o teu sistema e vai ver. A primeira coisa que ele fala é o seguinte: está faltando uma coisa aqui. É a pior coisa que pode existir para quem está planejando e desenvolvendo o sistema. Quando você escuta, está faltando alguma coisa aqui, houve uma falha na análise, e aí morre o nosso modelo cascata. Por quê? Porque o modelo cascata não prevê um retorno disso. Olha só, eu tive que passar por todas as etapas para chegar na utilização e descobrir que você precisava de alguma coisa e você não tem aqui. Então, o modelo de cascata não prevê essa volta. Por isso que tudo tem que ser muito bem definido em cada uma das etapas para que não haja falhas. E aí foi o maior problema da cascata. Por quê? Porque nem sempre é possível saber tudo que você quer, né? Nem sempre é possível definir todos os requisitos, tá bom? Então, esse é um problema sério que acontecia com a cascata. O importante, por que a cascata? Porque é preciso que cada etapa seja concluída para que você possa passar para a próxima. Então, a análise precisa ser terminada 100% para passar para o projeto. O projeto precisa ser terminado 100% para a gente passar para a implementação. E assim por diante. E aqui a gente já consegue ver até um problema, né? O cliente ele só tem uma noção do que está sendo feito, ele só tem o produto nas mãos na fase de utilização. Até lá não tem nada para ele, tá ok? É um modelo antigo, foi muito utilizado, foi utilizado pela IBM, inclusive, né? Mas hoje em dia não é tão recomendado, né? Existem situações específicas que é válido utilizar ele. Eu vou falar para vocês daqui a pouco. Isso aqui eu acabei falando. Vantagem. Qual é a vantagem de trabalhar com modelo cascata? A documentação é rígida. Veja bem, idealmente completa. Normalmente, quem adota o modelo cascata já tem na cabeça que ele precisa ser meticuloso em tudo que vai ser feito. Então a documentação acaba sendo um calhamaço de folhas, de livros, né? Muita coisa definida, muita coisa conversada, muito tempo é gasto planejando o teu sistema.
Então, isso é uma vantagem, obviamente, né? É muito difícil você pegar um sistema de alguém, hoje em dia nem tanto, a gente tem alguns recursos, mas você pegar um sistema antigo de uma pessoa que talvez nem trabalhe mais no setor e você ter que corrigir aquilo. É complicado. Então, mas se você tem uma documentação para isso, é mais fácil. Você pode abrir aquela documentação, dar uma olhada e entender o que tem no teu sistema, tá bom? Reflete abordagens adotadas em outras engenharias. Como assim? Isso aqui é claramente a construção de uma casa, né? Aqui você pensa que você conversa com o cliente, você faz uma planta, você constrói a casa, o cliente vai morar. Só que aqui a situação é muito parecida. Você esqueceu de fazer as portas na entrada. Óbvio que é um erro, né, que não deveria, não acontecerá. Mas a gente pode dar de exemplo. Então você esqueceu as portas. Como é que teu cliente vai entrar? Ele vai descobrir no final, tá bom? Então, ele tem aderência a outros modelos de processo, outros modelos que foram utilizados. Ele tem uma parte dele, tá? Não é que ele foi jogado fora. Muitos modelos utilizam recursos que utilizam partes do modelo cascata, né? Inclusive aqui ele pode ser combinado a outros modelos que a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? A desvantagem: projetos raramente seguem esse fluxo sequencial, porque eu comentei, né? Nem sempre você vai conseguir identificar todos os requisitos e vai chegar até o final tudo bonitinho. Nem sempre, em algumas situações, é possível disso acontecer, tá bom? Eu comentei sobre a dificuldade. Eu falei também sobre as mudanças que são difíceis. E a versão só fica pronta no final. Isso foi tudo comentado como desvantagens, tá bom? Quando você vai usar o cascata? Nunca, professor. Joga fora. Não, não é assim, né? Normalmente, quando você tem um sistema crítico em que realmente não pode haver uma mínima falha, um requisito não pode ficar de fora, né? Quando você tem plena noção dos requisitos, e principalmente quando eles não vão mudar, você pode adotar o cascata sem problema. Ele é muito útil nessa situação, tá bom? Se você tem problema, não sabe os requisitos, não tem certeza se todos os requisitos vão ser definidos, ou se o cliente não faz ideia do que ele quer, pula fora do cascata, porque você vai ter um problema sério lá na frente, tá bom? Tendo em vista isso, vamos para o próximo modelo, que é chamado de modelo espiral. Veja bem, o que acontece? Você tinha aqueles problemas que eu avisei para vocês, que eu mostrei para vocês, conversei, da sequência. Então, o modelo espiral, ele prevê o quê? Ele prevê, na verdade, que agora você vai trabalhar o teu sistema em ciclos, tá bom? Em ciclos. Como assim em ciclos? Imagine o seguinte, vamos botar aqui no modelo de cascata. Lembrem que aqui precisava ser terminado para passar para esse, até chegar aqui. O modelo espiral, ele prevê o seguinte, em que essas etapas sejam realizadas em ciclos menores. Como assim, professor? Nós definimos alguns requisitos, definimos prioridades para os requisitos. Em cima desses requisitos, nós projetamos alguns requisitos só. E aí nós seguimos as etapas seguintes, implementação, né? Então nós vamos lá, desenvolvemos a implementação, o código, testamos e lançamos para o cliente utilizar. Todos os requisitos? Uma parte deles. E o cliente começa a testar e fala, olha, não é isso que eu queria. Se fosse o modelo cascata, já era. Como nós estamos trabalhando com o modelo espiral, o que vai acontecer? Esse ciclo vai se reiniciar. E o problema que ele pediu, nós vamos conseguir analisar novamente, projetar novamente, implementar e utilizar. Então, a cada ciclo, nós entregamos uma parte do sistema para o cliente, né? Para a pessoa que fez a solicitação. Tá ok? Então, agora, nós diminuímos o problema que acontecia antes, aquele problema de chegar ao final e de o cliente só ver o projeto no final. Não, por quê? Porque agora ele consegue ter uma noção do que tem no nosso sistema ao final, tá bom? Então aqui, ó, ao final de cada ciclo, que começa com análise, projeto, implementação e teste, tá vendo? Ó? Ao final de cada ciclo é entregue uma versão aprimorada. Então, a cada vez que nós completamos nosso ciclo, um pedacinho do nosso programa é encaixado. Um pedacinho do nosso programa é encaixado. Até que nós consigamos rodar o ciclo até o final e consigamos completar o nosso sistema, tá bom? Então, basicamente, essa é a ideia. Aqui é um conceito, tá? Dentro dos modelos, aqui eu estou falando do modelo, eu não estou entrando lá naquele, vou mostrar aqui novamente, ó. Eu não estou entrando nos métodos, eu estou falando o que fazer, tá ok? Aqui é o que fazer. Como fazer, nós vamos entrar em outra etapa na frente da aula, tá bom? Então aqui é o que fazer, tá bom? Vamos seguir? Vamos lá, vamos continuar. Tem mais algumas coisas, tá? Então, isso aqui é o importante. Vantagens do ciclo.
O cliente não precisa esperar, eu acabei de falar para vocês, né? A cada ciclo ele tem um pedaço do software e ele consegue olhar e corrigir, falar, olha, eu quero corrigir isso aqui. E aí você consegue trabalhar. Serviços de alta prioridade podem ser entregues primeiro, foi o que eu comentei, né? Então você pega lá na primeira etapa aqui, na fase de análise, você consegue, olha, ele precisa desse. Esses requisitos são importantíssimos. Então você consegue desenvolver eles. E aí, por exemplo, um requisito que diz o seguinte, o sistema deve implementar um relatório de acessos. É importante? Claro que é, senão não estaria lá. Mas é essencial? Não é para o sistema. Então você pode deixar ele para o final, tá bom? E fazer todo o sistema e deixar esse relatório por último. Não que ele não vá ser feito, ele vai ser feito. Mas ele vai ser feito em um ciclo futuro e não no ciclo inicial, tá bom? O risco de falha global é menor, né? Então você tem um risco menor de falha. Por que você tem um risco menor de falha? Porque você está sempre checando o que está acontecendo, você está sempre verificando. Então aquele erro que aconteceu no cascata, de chegar no final e o cliente falar, tá faltando alguma coisa, e todo o teu planejamento cair por terra, isso não acontece aqui no espiral, tá bom? Desvantagens. Pode ser difícil definir os recursos. Pode ser difícil definir os recursos. Desculpa, só um minutinho. Aqui, pronto. Pode ser difícil das propriedades globais do sistema. É muito complicado, às vezes, você controlar o que está acontecendo, né? Por quê? Porque ele está sempre rodando o sistema. Então, às vezes, é difícil controlar isso. É difícil também você identificar quais são os requisitos prioritários. Nem sempre o que você considera prioritário vai ser prioritário para o teu cliente. E isso pode criar um atrito, tá bom? Então, é preciso ter em mente que ele é mais vantajoso, mas ele tem dificuldades. Não é tão fácil para alguém entender que você vai trabalhar em partes do teu sistema. E testar essas partes também não é tão simples, né? Quando você tem todo um sistema pronto, é mais fácil você saber como vai funcionar. Agora, quando você testa uma pequena parte dele, é mais complexa, tá bom? Então, são algumas vantagens que envolvem o modelo espiral. O outro modelo que a gente também é muito utilizado e trabalhado, aqui cabe um parêntese, né? Cabe uma observação. A observação é que, alguns autores definem o modelo iterativo e incremental da mesma forma que o modelo espiral. Então eles falam que eles são semelhantes, tá bom? Parecidos. E o que define eles são os métodos. O que deve ser feito, como deve ser feito, desculpa, tá? Nesse caso aqui eu vou explicar os dois, e dependendo do autor, no caso o Pressman fala uma coisa, acho que o Somerville fala outra coisa, né? Então é importante entender. Eles são muito semelhantes realmente, tá bom? Primeira coisa, vamos entender o que é iterativo. Iterativo não é interação, não confundam. Iterativo é repetição. E aí a gente já cai na mesma semelhança do espiral, né? Por quê? Iterativo é repetição. Nós estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo repetições aqui de ciclos. E isso é uma iteração, tá bom? Então não confundam. Quando a gente fala em incremento é interessante você observar isso aqui. A pessoa já tem idealizado o que ela quer. Ela sabe exatamente o que ela quer ao final, né? No caso desse exemplo da Mona Lisa, ele já sabe o que ele quer. Então, cada etapa que ele entrega é uma parte completa do sistema. Percebam, ó? Ele entregou a primeira parte está completa. Ele não vai voltar nessa parte, tá bom? Isso é um incremento. A segunda parte também foi uma parte completa. No segundo incremento, também está completo o que ele quer. A terceira parte completa o teu sistema. Por quê? Porque como ele já tinha idealizado o que ele queria, ele conseguiu completar com os 3 incrementos. E isso é o incremental. Quando a gente fala em interativo, o desenvolvedor, ele não tem ainda a certeza do que ele quer ao final. Ele tem uma ideia, né? Ele tem uma ideia. No caso aqui, ele tem uma ideia de uma mulher que deve ser desenhada. Então, ele tem uma ideia. E aí ele faz a primeira coisa, um esboço. Nesse esboço, é preciso ser depois analisado um pouco e é feita uma nova mudança, tá bom? Percebam que aqui foi completa a primeira parte. Aqui é um esboço, aqui não tem nada completo. É uma pequena parte do que vai chegar no nosso final. Então, essa é a principal diferença. Ele tem incremental e interativo, tá bom? O incremental entrega uma parte completa. O interativo entrega uma parte, um esboço do que deve ser feito. E só ao final você vai ter todas as etapas, tá bom? Então, essa é a principal diferença. Ele é um aprimoramento do modelo espiral. Aqui já entra nas partes das fases do modelo. Por isso que aqui tem uma diferença, tá bom? Normalmente o modelo iterativo incremental é dividido em 4 fases. E aí a gente já consegue perceber o seguinte, que há uma redução das fases que a gente trabalhou. Olha só isso aqui, ó.
Vamos voltar aqui no início, olha só. Então, olha quantas fases nós tínhamos. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, quando a gente pensa no modelo iterativo incremental, nós temos, desculpa, 4 fases. Uma fase de concepção, uma fase de elaboração, construção e transição. Vamos entender o que é isso aqui, ó? A fase de concepção. A fase de concepção é a fase onde você vai definir os requisitos, onde você vai analisar o que deve ser feito, viabilidade, planejar, definir cronogramas. Tudo isso acontece na fase de concepção. A fase de elaboração. O que acontece na fase de elaboração? Na fase de elaboração, você vai pegar o que foi definido e vai começar a planejar, definir modelos, as plantas do teu sistema, tá bom? E aí, depois de tudo isso, você passa para a fase de construção, que é onde você vai construir tudo que você planejou, tudo que você pensou. E aqui entra a principal diferença. Aqui na fase de interação, isso aqui nós estamos fazendo uma interação, né? Olha o que acontece. Cada parte dessas fases passa por iterações, olha só. Então aqui, no caso da construção, eu tenho a minha primeira interação. Olha a quantidade de interações que vão acontecer. O que acontece aqui? Em cada uma delas, eu reanaliso tudo o que aconteceu. Então, há um problema aqui, eu vou rever tudo isso aqui e vou passar novamente para a construção. E eu só termino, lembrem que eu vou lançando esboços do que está acontecendo. Ao final, eu tenho o meu modelo pronto. E eu chego no meu modelo de transição. O que é o modelo de transição? A transição é quando eu terminei meu programa e eu vou passar ele para o cliente. No caso, instalar ele no servidor web, no caso, instalar na empresa do cliente, fazer todas as configurações necessárias, configurar banco de dados, tudo, né? Então, essa é a fase de transição. E a fase também que envolve a manutenção do sistema está aqui na fase de transição. Então, esse é o modelo iterativo e incremental. Vantagens. É mais fácil você conseguir alocar mudanças nesse modelo, né? É mais fácil você conseguir alocar mudanças nesse modelo. Por quê? Porque você consegue colocar alguma coisa e incluir em um novo ciclo e trabalhar com ele. É fácil obter o feedback do cliente. É fácil você conseguir obter essa informação do cliente de uma forma mais fácil. Por quê? Porque você está sempre tendo um modelo final, sempre um recurso final, tá ok? É sempre um esboço do seu sistema tá para o cliente. Então ele consegue olhar e te dar um resultado. Permite trabalhar com o entendimento do cliente. Então assim, o cliente não tem muita certeza do requisito. Vamos voltar aqui na nossa imagem. Ele não tem muita certeza do que ele quer. Então você faz um esboço, consegue mostrar para ele algo e se ele confirmar com aquilo, que bom, você pode seguir com o desenvolvimento. Então você consegue ter uma conversa mais próxima ao cliente, né? Deixa eu tirar só um minuto aqui, porque está travando toda hora, está me dando trabalho. Então vamos assim. Pode-se começar o sistema com partes melhores entendidas, né? Então aqui, ó, você pode deixar para pegar primeiro partes que você tem absoluta certeza que vão ser feitas e deixar as partes mais complicadas para o final. Ah, professor, mas isso vai afetar o outro? Muito provavelmente. Mas quando afetar, como você prevê o ciclo acontecendo, aquele ciclo vai voltar e vai corrigir todos os problemas que possam acontecer de uma nova interação. Tá? Então essa é uma das vantagens. 100% útil? Nem sempre. Né? Temos alguns problemas em relação a esse modelo. Principal, pode não ser muito claro, e não é normalmente. Né? Como você está desenvolvendo esboços, fica muito difícil você entender, às vezes, o sistema funcionando. Porque, por exemplo, para gerar um relatório, você precisa de uma determinada informação. Ah, mas essa informação não tem ainda. Então, eu não consigo gerar o relatório. Eu gero ele em pedaços. Eu gero ele mostrando algumas partes. Né? Então, isso aí pode dar alguns problemas. É muito complicado gerenciar isso. E realmente é. Por quê? Porque no Cascata você consegue medir facilmente as etapas. Então, eu terminei... Isso que é interessante. Por que muitas vezes o modelo de cascata é adotado? Normalmente ele é adotado por essas empresas, software houses, né, que vendem programas, principalmente para órgãos governamentais, né? Por quê? Porque ele precisa cobrar um software. Ele precisa cobrar o software. Só que ele não vai cobrar o software final. Ele vai cobrar o quê? As fases do programa, as fases de desenvolvimento. E quando você está nesse modelo interativo incremental, você tem alguns problemas para isso. Por quê? Porque como é que você vai cobrar esboços? A cada ciclo é complicado. Então, no Cascata, ele é muito utilizado por isso. Porque quando termina a primeira fase, a fase lá de definição de tudo que você precisa, né? A elaboração, ou sei lá, a implementação, quando você termina aquela fase, ela é cobrada em cima disso. Então, é muito fácil para a gente medir o final do nosso sistema. Diferente aqui do nosso modelo interativo, que pode ser um pouquinho complicado você conseguir gerenciar isso, tá bom?
A estrutura do produto tende a se corromper, obviamente, né? Isso aqui em lógica de programação vocês já devem ter visto e acontecido com vocês demais. Você tá lá, faz um sisteminha, tá funcionando. Aí você vai incluir uma bobeirinha, a bobeirinha afeta todo o teu sistema para de funcionar. E aí é a hora que você fala, pessoal, mas estava funcionando. Isso você está usando um programa simples. Imagine sistemas aí com mais de mil classes, mil códigos, mais de 1 milhão de linhas de código. Você adicionar alguma coisa, o que pode acontecer? Muito provavelmente você vai ter um problema com essa adição, né? Então você precisa ter um controle rígido sobre conteúdo, sobre os incrementos que vão ser adicionados, tá bom? Por fim, nosso último modelo, né, é um modelo que vai ser adotado demais da conta, ele é muito útil, mas ele tem algumas situações específicas. Aqui eu só vou dar um apontamento, depois nós vamos conversar mais sobre isso, né? São os métodos ágeis. O que é o método ágil? O mais interessante a gente trabalhar com o método ágil é a gente pular diretamente para o manifesto ágil. O manifesto ágil foi um grupo de alunos, um grupo de desenvolvedores. Opa, perdemos o manifesto ágil. Que coisa, não? Deixa eu só ver se está aqui. Vamos lá, vou colocar aqui. Agile Manifest. Talvez a página, né? Manifesto, Agile Manifest. Está aqui, né? Não tem mais em português, deixa eu ver, manifesto. Vamos ver se tem ainda. Ah, tem sim. Pronto, mudou o endereço, eu até preciso corrigir, tá? Falar nisso, deixa eu já corrigir para vocês quando vocês estiverem na aula. Isso aqui já vai estar corrigido. Ótimo, né? Então, o que acontece? Um grupo de desenvolvedores, engenheiros de software, caras realmente brilhantes na área de desenvolvimento, né? A gente tem aqui, por exemplo, o Kent Beck, né? Que é uma pessoa conhecida no mundo. Martin Fowler, um dos desenvolvedores monstruosos aí, que tem muito conteúdo, muita coisa interessante sobre ele. Eles viram que alguma coisa não estava tão legal nesses desenvolvimentos. Por quê? Porque normalmente você passava a vida documentando, fazendo aquele monte de documentação de código, tal, uma pilha de papéis. E aí quando você chegava para desenvolver, nem sempre o que estava no código era o que estava no teu documento. E aí você perdeu um tempo monstruoso, né? E aí esse grupo propôs um manifesto, tá bom? O que esse manifesto prevê? Vou ler para vocês e vou comentar. Estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software, fazendo-o nós mesmos e ajudando outros a fazerem o mesmo. São, novamente, aqui não são aqueles bobos não, tá? São pessoas experts na área, com vasta experiência. Então, através desse trabalho, passamos a valorizar, e aqui começa a diferença, indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. Então, aqui a primeira coisa do manifesto é o quê? É mais importante a interação entre indivíduos, e aqui indivíduos, inclusive desenvolvedores. Um dos métodos da ágil muito conhecido é o Scrum. O Scrum prevê que todo dia você tenha uma reunião com a equipe de desenvolvimento. Nossa, mas que coisa burocrática, uma reunião. Mas é uma reunião de 5, 10 minutos. É só para conversar o que é o seguinte. O que você estava fazendo? Ah, eu estava fazendo isso. E você conseguiu fazer? Não, não consegui. Ah, eu tive um problema. Como é que você corrigiu? Ah, eu corrigi com isso. É uma forma de você pôr a par toda a tua equipe do que está acontecendo. As equipes são menores também no Scrum. A gente vai conversar melhor lá no final da nossa disciplina, tá bom? Software em funcionamento. Isso é muito importante. Mais do que documentação. Já vivenciei bastante isso, de você ter documentações brilhantes. Você pegar aquele papel e ler tudo, você ficar impressionado. Nossa senhora. Mas aí quando você passa para o software funciona mal. O software tem problemas. O software tem falhas. Né? Então aqui eles preveem o seguinte: é mais importante um software funcionando do que aquela papelada que talvez não resolva absolutamente nada. Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos também é muito importante, né? Normalmente a pessoa, quem vai vender o software, briga com o cliente, fala: não, isso aqui ó, é para fazer a mais, você vai ter que pagar mais, você tem que fazer isso. E aí você começa a criar uma racha com o teu cliente. E aí aquilo tende a piorar o desenvolvimento, porque você precisa dele. E aqui ele prevê o seguinte: que a colaboração é mais importante. É mais importante você estar colaborando com ele, que ele colabore com você, né? Que é uma colaboração mútua entre vocês dois, tá bom? Responder às mudanças, mais que seguir um plano, né? Aqui bate bem na cascata. Nós temos um plano e nós vamos desenvolver aquilo passo a passo. O manifesto ágil prevê o seguinte: que é mais importante você conseguir responder a mudanças que possam surgir no desenvolvimento do que você seguir aquele plano estrito. Tá bom? Então, por exemplo, eu preciso... aqui eu comentei com vocês, tem situações de mudança de requisito. Aqui eles preveem sempre isso. Como assim? O Scrum, normalmente, que a gente vai conversar mais na frente, o Scrum, o que acontece? Ele prevê pequenos ciclos de desenvolvimento, normalmente de 2 a 4 semanas. E a cada 2 a 4 semanas, uma funcionalidade é desenvolvida.
tá bom? Então é curto o etapa, e se há uma mudança é muito fácil, porque assim, dentro de 2 semanas você pode resolver isso facilmente, tá bom? Então, aqui embaixo tem os princípios ágeis, né? Depois vocês podem dar uma lida, ó, tem mais alguma coisa para você ler, que são os princípios de desenvolvimento ágil. Mas a previsão, a ideia do método ágil era o quê? Que você preocupe mais com o software funcionando, com o indivíduo, né? Com o cliente, do que aquela papelada gigantesca que acontece. Professor, então ela é muito melhor você utilizar ela. Nem sempre. Porque, novamente, os métodos ágeis exigem os componentes que vão montar o grupo extremamente capacitados. Não é uma metodologia fácil para quem não tem uma prática de desenvolvimento. Não tem uma prática, não conhece. Então é importante conhecer todos os métodos para você conseguir adotar um método ágil. Tá bom? Grandes empresas que eram rígidas em relação a isso, acabaram adotando métodos ágeis. O SERPA, por exemplo, né, órgão governamental aqui para desenvolvimento de sistemas, para o governo, normalmente ele adotava o método cascata. Hoje em dia, ele já faz um pouco de lobby para trabalhar com métodos ágeis. A IBM também, né, também pensa assim. Então, algumas empresas que eram tradicionalistas mudaram para os métodos ágeis, tá bom? Bom, pessoal, o que eu tinha para vocês era isso sobre os modelos de processo. Nas próximas aulas nós vamos entrar nos métodos, né, aqui na nossa aula. Então nós vamos entrar nos métodos de software, nós vamos entrar no como fazer. Então nós vamos entrar no como fazer. Aqui eu mostrei para vocês o que fazer. Aqui nós vamos trabalhar no como fazer. Isso vai acontecer nas próximas aulas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Novamente, façam as atividades avaliativas, leiam o conteúdo adicional que eu coloquei. Caso tenham dúvidas, entrem em contato. Vocês têm acesso a YouTube, sala de aula, e-mail, WhatsApp. Qualquer meio é uma forma de você entrar em contato comigo para tirar dúvida com vocês, tá bom? Então, o que eu tinha para vocês hoje era isso. Até mais. Até a próxima aula. Tchau, pessoal.